Eu, inclusive, trouxe aqui 2 pratos para mostrar para vocês o que é adequado, o que seria adequado, né, da gente pensar em termos de consumo de macro e micronutrientes, enfim, como a gente vai distribuir isso num prato, numa refeição, né, se a gente for pensar em termos práticos, né, tá bom, legal, entendi que eu preciso ter esses grupos alimentares, mas como que eu vou montar a minha refeição? Então, vamos lá. O que eu acho que é bem importante a gente pensar? Então, eu tenho aqui um prato de sobremesa, e aqui eu tenho um prato grande, né? Um prato de mesa mesmo. E aí eu venho com uma dica importante, talvez muitos de vocês que estão assistindo o vídeo, ou vão assistir o vídeo ainda, tenham dificuldade, né? Que quando eu penso nesse prato, que normalmente quando a gente senta na mesa, a gente vai montar nosso prato aqui, né? Tendo isso aqui como prato principal, onde a gente vai colocar o alimento quente, né? Aí que vem o grande lance, né? Então a gente tem que pensar nesse prato grande como o nosso prato, sim, ele é principal, ele tem que ser muito bem servido, mas não de carboidrato e proteína e gordura. Na verdade, a gente tem que colocar muitas vitaminas e minerais. É a nossa principal necessidade hoje de suprir a demanda do nosso corpo de vitaminas e minerais. E aí, aqui, nesse prato grande, a gente tem que construir, né, uma oferta bem interessante de muitos vegetais, crus, assados, grelhados, enfim, a gente criar, né, formas diferentes de servir esse grupo de alimentos, né, que são basicamente os hortaliças, os legumes, né, e aí a gente montar isso daqui como se fosse um prato principal. Então, sempre ter uma bela porção de vegetais, né? Então, isso daqui é o prato principal. E aí eu vou montar o meu outro prato, né? Então, eu posso pensar nesse prato sobremesa com metade sendo cereais integrais e metade proteína, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre proteína. Na minha, enfim, depois de tanto tempo, né, dentro da nutrição e assistindo e vindo, estudando, enfim, o que seria adequado, né, hoje? Então, a gente mudar um pouco desse padrão de super, hiper valorizar as proteínas de um modo geral, né? Então, eu vejo que se a gente conseguir, né, manter um padrão alimentar mais baseado em plantas, e aí eu estou falando de proteína vegetal, então entrar aqui, né, como metade desse prato de sobremesa como proteína vegetal, que seria uma leguminosa, a gente ganha muitos benefícios para a saúde, né? Então, mesmo para quem não está no processo de transição para o vegetarianismo, não está nessa pegada agora, mas buscar ter uma alimentação mais baseada em plantas. Então, manter esse hábito de comer proteína animal mais pontual e não tão presente, tipo comer 2, 3 vezes por dia proteína animal. Então, tudo isso é muito inflamatório, né?